Eu não sei se você chegou a ver, mas recentemente o Pedrinho anunciou que vai concorrer à presidência do Vasco. Ele que é vascaíno de coração, foi revelado lá no Vasco, jogou boa parte da sua carreira lá no próprio Vasco da Gama. Nesse vídeo então eu separei para você 6 ex-jogadores que já foram presidentes no qual ele é o maior ídolo, né? Presidiu o Vasco entre 2008 e 2014. Esse período que ele esteve no posto mais alto da direção vascaína foi marcada por reconstrução, um título importante, crise e quedas. Sim, quedas, no plural. O Dinamite então ganhou o direito de assumir a presidência do clube para 3 anos de mandato. Naquela época o clube já estava em maus bocados, né? Tanto que acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro daquele ano. Foi preciso então uma reconstrução, né? E uma ótima campanha na Série B de 2009 sagrou o time campeão daquela edição. No ano seguinte, 2010, iniciava-se inclusive a formação do time que no ano seguinte se tornaria campeão da Copa do Brasil pela primeira vez na história do Vasco. Em agosto, inclusive, ele é reeleito, né, para presidente da equipe Cruz Maltina, né, para mais 3 aninhos de mandato, e foi também semifinalista da Copa Sul-Americana, perdendo para o lendário time da Universidade de Chile, né? Além disso, também ficou, né, com a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, disputando até a última rodada o título contra o Corinthians. Já em 2012, o Vasco fez uma boa campanha na Libertadores, né, chegando até as quartas de finais, sendo eliminado, né, pelo Corinthians, né, no famoso jogo lá da defesa do Cássio, né, no chute do Diego Souza. E no Campeonato Brasileiro ocupou a 5ª colocação, mas contou nesse ano com um desmanche do time que tinha feito as ótimas campanhas no ano anterior, né? A crise financeira batia a porta do Vasco e nem as vendas dos melhores jogadores do time fez com que desse uma amenizada, né? E no ano de 2013 vem então a segunda queda na história do clube. Em 2008 dava até para argumentar, né, falar que ele pegou o time ali já no meio do caminho, né, com um barco andando, mas em 2013 não tinha só um dedo do Roberto Dinamite não, cara. Tinha a mão inteira dele. Então esse rebaixamento de 2013 tá na conta dele até hoje. Em 2014, com muita dificuldade, o Vasco até consegue subir de volta para a primeira divisão, mas uma possível terceira eleição do Roberto Dinamite ficava bem inviável. Como jogador do clube, o Roberto Dinamite acumula idolatria que jamais vai ser apagada, né? É o maior artilheiro da história do clube, com 708 gols em 1.110 jogos, e foi campeão carioca 5 vezes, além do brasileiro de 74. Outro craque que também presidiu um clube foi o lendário também, né, Rivaldo. Ele foi revelado pelo Santa Cruz lá em 1990, mas brilhou mesmo em 92 pelo Mogi Mirim, clube que criou interesse por ele depois de ver ele jogando a copinha daquele ano, né? Depois de ajudar o Sapão a conquistar a Série A2 do Campeonato Paulista, ele chamou a atenção de outro clube de São Paulo, dessa vez o Corinthians, né, um clube muito mais expressivo. Depois ele roda o mundo, né, conquista o prêmio até de melhor do mundo, Copa do Mundo, Champions League, até que em 2015 ele decide voltar pro Mogi Mirim para se aposentar. Fez 11 jogos e 1 gol. Acontece que em 2015 ele jogou esses 11 jogos não só como jogador do clube, mas também como o presidente do time. Não só ele, mas também seu filho Rivaldinho, né, atuou com a camisa do Mogi. Nepotismo brabo, né, Rivaldo? Aquele nepotismo bem de levinho, né? Ninguém nem percebeu. Vamos lá, em 2008 o Mogi Mirim devia um dinheiro lá pro ex-presidente do clube, né, o Wilson Barros. Na época o Rivaldo jogava no Bunidokdo do Uzbequistão, né, enfim, nem sei se eu falei certo. E acabou sanando essa dívida do clube e com isso foi anunciado então como o presidente do clube, né, quase o dono. Obviamente, por ser jogador profissional na época, ele meio que botava outro cara no lugar dele lá pra presidir, né. Aí, quando ele vai jogar lá em 2014, né, que eu falei pra vocês, que ele assume de vez sem ninguém no lugar dele, né. E é exatamente aí que começa a dar merda, tá? Primeiro que ele botou a família toda pra fazer parte da direção do clube sem pudor nenhum, né, na cara de pau mesmo. Aí em 2015 ele simplesmente renuncia o cargo, pô, deixando o clube lá nas mãos dos empresários lá. Sua família, né, obviamente, também saiu do clube, né. E os caras chegaram a ser campeão paulista do interior, semifinalista lá do Campeonato Paulista, jogou Série B do Brasileiro, né? Tudo isso foi por água abaixo. O clube entrou numa crise lá sem fim, né? Com o Rivaldo tomando vários terrenos do clube e passando pro nome dele, né? O diretor, inclusive, acusou ele, né, de apropriação. Hoje em dia, o clube vive renunciando a jogar competições paulistas, né, da Federação Paulista, porque simplesmente não tem condição, né? O Mogi Mirim, que já foi um time que beirou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, já incomodou no futebol paulista, hoje, infelizmente, está muito mais próximo de deixar de existir, né?
Agora, outro cara que fez muito sucesso no mundo, inclusive ganhou essa Copa do Mundo de 2002 com o Rivaldo, né, foi o Ronaldo Fenômeno. A situação do R9 é um pouco diferente do Rivaldo e eu vou explicar pra vocês já já, tá? Mas antes eu preciso te lembrar como tava a situação do Cruzeiro. Em 2013 o Cruzeiro ganhou o Campeonato Brasileiro com um time muito bom, mas era um time extremamente caro. Naquela época já ventilava, né, a possibilidade do Cruzeiro ter que desmontar o seu elenco, mas isso acabou não sendo feito. Pelo contrário, o time deu até uma leve melhorada, né, com novas peças que chegaram e conquistaram novamente o Brasileiro de 2014. Em 2015 e em 2016 ficou ali flertando com o meio de tabela, né, até que chega o ano de 2017. Naquele ano o Cruzeiro venceu a Copa do Brasil pela quinta vez em sua história, né, se igualando ao Grêmio, que tinha vencido no ano anterior e passado à frente. E em 2018 outra vez se ouvia que o clube precisava vender jogador para não quebrar. Ninguém ouvia essas previsões e o time ia sendo mantido com jogadores velhos e caros, contratos longos, né, o que impossibilitava grandes vendas, né, como eles já nem eram tão jovens mais, né. Mas mesmo assim o Cabuloso ganhou a Copa do Brasil de 2018 e outra dobradinha, né. E como uma galera mais visionária previa, né, o clube simplesmente quebrou em dívidas, né. Em 2018 o resultado desses quase 6 anos de irresponsabilidades financeiras, né, que eu tô falando aqui, mas provavelmente durava bem mais, acarretou no rebaixamento do clube pela primeira vez em sua história, né. A crise aumentava, dirigentes sendo acusados de usar o clube para benefício próprio, né, escândalo sendo exposto num Fantástico e tudo mais, e nada do time subir na Série A em 2020 e nem em 2021. Até que em 2022 o clube virou a famosa SAF, né, a Sociedade Anônima do Futebol, e essa SAF foi adquirida pelo Ronaldo Fenômeno e seu grupo empresarial, né. A situação financeira do time estava tão ruim que a SAF foi vendida, né, por 400 milhões de reais por 90% das ações, um número assim extremamente baixo, né. De lá pra cá o Cruzeiro tem acumulado algumas decepções, né, mas conquistou de maneira incontestável a Série B do Brasileiro de 2022, já com o comando do Ronaldo. E se o Ronaldo foi um cara estrondoso, né, que barulhou o mundo inteiro, né, o mundo do futebol com seu talento, foi lá no Cruzeiro que essa brincadeira toda começou, quando ele apenas era uma criancinha, tá? E antes da gente continuar aqui, cara, eu quero fazer um pedido especial pra você, cara. Considere se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo, sabe por quê? Porque pra fazer esse conteúdo aqui que você está vendo de graça, né, isso aqui consome bastante do meu tempo, mas mesmo assim eu faço porque eu gosto, eu realmente amo. Então considere se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo caso você tenha gostado desse conteúdo ou caso você esteja gostando, né? E pode continuar esse vídeo aqui, beleza? É nóis! Agora chegou a hora dos gringos aqui nessa lista e já vamos começar com um polêmico. Apesar de que os brasileiros também que tá nessa lista aqui não tem nenhum santo. Daniel Passarella começou sua carreira no Sarmiento em 1971 e teve, claro, um início meteórico pelo clube de Junín e fez com que fosse vendido pro River Plate em 74. E aí sua carreira deu uma deslanchada de vez, né? Foram 226 jogos, incríveis 90 gols. Sim, 90 gols, 90. E ele era zagueiro. Sim, é tipo um gol a cada 2 jogos e meio. É tipo bizarro, moleque. Para um atacante esse número já seria absurdo. Imagina então para um defensor, um zagueiro. Maluquice. Conquistou por lá então 4 campeonatos argentinos e foi vendido para Fiorentina, onde teve também mais de 100 jogos e 26 gols. Foram 175 gols no total, que lhe dá o posto de segundo defensor com mais gols na carreira, atrás apenas do Ronald Koeman, né, o holandês lá. Ele então, né, decide, né, se aventurar como presidente do River Plate e é aí que começa a balançar a sua idolatria pelo clube, como todo mundo, né? Acho que o Pedrinho, se ele ver esse vídeo aqui, com certeza ele vai desistir da ideia, não vai querer ser presidente de bagaça nenhuma, né? Nem de supermercado, esquece, nada a ver. Só atrapalha a carreira do cara, pô. O cara que é ídolo pra caramba, vai virar presidente da merda, então nem vale a pena, pô. No final de 2009, né, o queridíssimo Passarella foi eleito presidente do Clube Atlético River Plate com simplesmente 6 votos de diferença pro segundo colocado. Ele era apontado como o grande salvador do clube, né, por causa da administração anterior, né, que na opinião dele foi o pior mandato da história multiplicado por 2. Sim, ele fez essa conta matemática e chegou a esse número, tá? Mas como a língua é o chicote do cu, né, foi exatamente na administração dele que o River Plate foi rebaixado pela primeira vez na história, na temporada 2010-2011. Claro que assim, muita gente fala que o principal culpado do rebaixamento nem foi ele, né, assim como o Dinamite já pegou o barco meio afundando ali, né, o time inclusive chegou a acumular 150 milhões de dólares, né, 150 milhões de dólares é um dinheiro do caramba hoje, imagina na época, né. E o River Plate até volta, né, pra primeira divisão, ainda sob o comando dele, e acabava sem títulos a passagem do Daniel Passarella pela presidência dos Missionários.
outro cracaço de bola e ídolo de um clube, né, é o Juan Sebastián Verón, né, ídolo do Estudiantes de La Plata. Ele que é filho, né, de outro ídolo do Estudiantes, né, o Juan Ramón Verón. Ele começou sua carreira lá no Estudiantes mesmo em 94, né, e teve diversos momentos, né, no clube de La Plata. No comecinho da sua carreira, em 94, 95, ele ganhou a segunda divisão pelo clube argentino, né. Depois ele chega a jogar no próprio Boca Juniors, mas aí roda pela Europa, jogando na Itália, Premier League, enfim, aí ele até volta pro Estudiantes em 2006 por empréstimo, né. Como não tinha muito espaço na Europa, ele acaba sendo comprado pelo seu time, né, do coração, onde fica lá até 2012. Teve nesse tempo um vice da Sul-Americana, título da Libertadores em 2009, né, em pleno Mineirão, e 2 títulos argentinos, dessa vez na primeira divisão. Teve vice-campeonato mundial pro Barcelona, uma idolatria que não cabe no coração do torcedor do Leão de La Plata, né. Ele se aposenta oficialmente em 2014, né, e no próprio Estudiantes, né, depois de sair, né, para um clube do interior da Argentina, né, que ele encerra a carreira. Em outubro de 2014, ele foi eleito presidente do clube, né, e foi logo após a sua aposentadoria oficial, né. Ele assume, né, o cargo prometendo estabilizar um pouco o ambiente, né, que vinha caótico, né. E claro, por ser um grande ídolo do clube, obviamente muita coisa, né, acaba que não ia cair muito em cima dele. E por ser tão grande na história da equipe, né, certamente ele teria um pouco mais de tempo, né, o torcedor teria um pouco mais de paciência em relação a outras pessoas que assumissem esse cargo, né. Então meio que ele ia tancar durante um bom tempo ali se tivesse uma crise, né. Em 2017 ele chegou a voltar da aposentadoria para poder disputar algumas partidas da Copa Libertadores daquele ano, né. Ele jogou 5 dos 6 jogos da equipe na fase de grupos, mas não foi o suficiente para conseguir uma vaga no mata-mata, já que o time ficou em terceiro do grupo com 9 pontos. Ainda em 2017, né, ele venceu as eleições presidenciais para continuar no poder por mais 3 anos. Em 2020 ele termina seu período como presidente, mas ele continuou como dirigente da equipe, né, dessa vez ele é vice-presidente lá. O Verão não chega a ser rebaixado com a equipe como outras equipes da lista, mas também não conquistou nada, né. Disputou 3 edições de Libertadores, né, enquanto ele era presidente, mas 2 enquanto ele era vice e 3 Copas Sul-Americana, chegando a jogar até 2 do mata-mata de Liberta ali no período, né. E pra fechar essa lista temos uma persona non grata, né, na torcida do Fluminense, né, o nosso querido Ceballos, né. Eita, não gosto. Não sou fã. José Francisco Ceballos, né, que fez história na América do Sul com a camisa da LDU, onde ele teve de 2008 até 2009, né, conquistando uma porrada de taça, né, teve Libertadores, Sul-Americana, 2 Recopas Sul-Americana, Campeonato Equatoriano e tal. Mas se engana quem acha que ele é mais ídolo lá, né, na verdade ele é ídolo pra um cacete lá no Barcelona de Guayaquil, que foi o clube onde ele mais jogou na sua carreira. E se engana mais ainda quem acha que ele começou a carreira lá, né. Na verdade mesmo, ele começou no Molineira, né, em 1985, né, de 1990 até 2004, né, ou seja, 14 anos ele foi jogador do Barcelona de Guayaquil. Depois ele vai pro Once Caldas, volta pro Barcelona, vai pro Deportivo Azogues e enfim, né, pra LDU, onde ele conquista tudo isso aí que eu falei. Ele chegou a jogar 4 Copas Américas e 1 Copa do Mundo. No dia 2 de outubro de 2015, ele venceu as eleições presidenciais do Barça, né, e assumiu em 1º de janeiro de 2016. Mais de 3.600 sócios votaram e decidiu que ele seria, né, o novo mandatário lá do Barcelona até 2019. Ele até tentou reeleição, mas não conseguiu vencer, né, e esse ano de 2023 anunciou que vai concorrer de novo para presidente do clube, né. Na sua gestão, o Barça foi campeão equatoriano em 2016 e basicamente foi isso, né. Foram 3 edições de Libertadores nesse período, né, com uma semifinal disputada em 2017, né, onde eles acabaram perdendo pro Grêmio, mas não teve lá muita coisa não. E bom, se você gostou desse conteúdo, que dá um trabalho para fazer, eu já falei isso várias vezes, cara, considera se inscrever aqui no canal, pô, deixa um like nesse vídeo se você tenha gostado desse vídeo especificamente, e se você acha que esse conteúdo merece, manda para outras pessoas, compartilha, comenta aqui, vai aqui no canal, dá uma olhada que tem muita coisa aqui, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço pra você e é nóis!